do fim, falando sobre a autoridade dada de volta, concedida ao homem pela obra da cruz do Calvário, através da nossa nova natureza. Tem que bater essa tecla. E também agora eu estou falando e vou começar a falar sobre portas de legalidade, porque quem manda agora somos nós. Nós temos uma nova natureza. Então eu vou te mostrar alguns versículos sobre isso e a gente vai seguindo adiante. O texto básico que eu tenho usado é esse, que a igreja é vencedora de Apocalipse por causa do sangue que nos constituiu novas criaturas e porque nós consumamos a vitória com base na vivência da verdade. Testemunho da fé é a vivência da verdade. Tá certo? Muito bom. 1 João 5,4, a mesma coisa, porque nós vencemos o sistema desse mundo viver, que só dá prejuízo, que só quebra as pessoas. Não há progresso, não há crescimento. Não é verdade? Mas o sistema do reino de Deus não. E obviamente nós fazemos isso colocando em prática, por isso é a vitória. A vitória está na verdade, queridos. E uma vez que a verdade faz parte do nosso estilo de viver, você vai ver vitória em todas as áreas da sua vida. Aleluia, hein? Muito bom. Então, lembrando rapidamente aqui uns slides que eu tinha colocado, que o homem era um representante legítimo de Deus por natureza, por isso que foi dado a ele a autoridade, Gênesis 1, 28, lembra que nós falamos? Uma outra coisa que eu tinha colocado são slides bem chaves para você voltar a lembrar e guardar no teu espírito. Assim como Deus faz a sua vontade na terra, somente através do homem, veja só, o diabo também a faz através do homem. Ok? Então, se eu faço a vontade de Deus sobre a face da terra, eu vou te falar, dessa forma a gente está sempre dominando. Mas se eu me entrego à forma contrária de domínio, através da ação do diabo sobre a minha vida, eu estou liquidado, não vai dar certo. Bom, continuando, a cruz, lembra que eu falei que você tem que olhar desses dois lados? É o símbolo da vitória da nova criatura. Jamais pense que você não é vitorioso por aquilo que você enfrenta. Escuta, hein? Eu não sou derrotado por passar por um problema ou uma situação que cada um de nós enfrenta. Por quê? Porque o símbolo da vitória é a minha nova natureza. Eu sou uma nova criatura e você também é. Não mudará isso. Você é uma nova criatura? Então nós somos vitoriosos, obviamente, da nova criatura e também lembrar da derrota do inferno. Ele é derrotado na nossa vida por causa da nossa natureza. Muito bem. A consequência da cruz é a restituição da autoridade de volta ao homem. E veja, somente a nova criatura, diga somente, tem a autoridade resgatada por Jesus. A autoridade que nós temos, gente, é um direito nosso por conquista, pela obra que Jesus fez. A conquista de ser uma nova criatura nós somos. Isso aí é imutável, gente, imutável. Lembra que eu falei sobre Atos 19, sobre lá o diabo perguntando, lá o demônio, quem você é? Porque é aí que está toda a nossa autoridade. Então, eu vou lembrando só esses dois últimos versículos, que daqui eu vou seguir versículos. Essas frases. Através de uma nova natureza que a gente reina sobre a face da terra. E como é que isso funciona mesmo, hein? Nós reinamos na terra como novas criaturas através das escolhas que fazemos. Hoje eu quero bater nessa tecla. Escolhas. Escolhas vão determinar o nosso futuro. Tem determinado, só que a gente não enxerga dessa forma. E mais uma então, todas as vezes que nós escolhemos a verdade, a palavra, o sistema de Deus, para nós vivermos, nós vamos reinar e governar sobre as situações. Diga aleluia. Então vamos embora. Olha só, quero te mostrar alguns versículos, só para te provar algo que isso está por toda a palavra. Mas veja, o apóstolo Paulo foi muito inspirado em dizer isso em Gálatas. Gálatas capítulo 6, verso 7, ele falou, olha, vocês não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que a pessoa semear é o que ela vai colher. Só que o sistema, as pessoas não pensam assim. Mas gente, veja, eu e você somos o produto das nossas escolhas de anos. Eu costumo dizer isso na escola Atos, né? Aliás, estou te convidando a vir assistir uma aula na terça-feira aqui da Atos. Ano que vem, você que ainda não fez a Atos, você vai fazer, é teu lugar, está garantido, hein? Isso vai te fazer crescer muito. Mas veja só, eu sou o resultado daquilo que eu escolho.
Só que a gente não costuma pensar dessa forma. Então, muitas vezes, nós não gostamos da nossa vida, a gente podia dar uma olhada nessa janela, o que eu venho plantando, para que a minha vida esteja dessa forma. Porque são colheitas, querido. O mundo não vai enxergar isso. O mundo vai enxergar assim, não forçado pelas circunstâncias, não, mas a única oportunidade que eu tive era essa e tal. Então as pessoas se acham ou se sentem como vítimas de tudo, mas foram escolhas feitas. Diante de vários desafios que eu e você enfrentamos, nós temos que aprender a fazer as escolhas de Deus sobre elas, porque elas nos darão vitória, vão construir a nossa vida. Diga aleluia. Eu era uma nova criatura, não sou mais. Eu era uma velha criatura, não sou mais. É tanta coisa para eu dizer que às vezes eu embolo, né? A velha criatura morreu ou não? Não, mas a gente tem que garantir isso todo dia. Porque ela quer mandar. Ela quer se levantar e fazer escolhas. Como? Com a minha velha maneira de pensar. Com a velha maneira do que eu quero, o que eu acho, o que eu penso. Isso não pode governar mais. Então Paulo diz dessa forma. Veja, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então olha só. Quem semeia para a sua própria carne, aqui Paulo chega nessa área. Ele está dizendo assim, você vai colher corrupção, prejuízo, derrota. Então muitas vezes é isso que a gente encontra, né? A gente conversando com pessoas e a gente vê uma igreja que é nova criatura. Veja bem, gente, com toda a natureza para vencer, mas na prática perde. Por quê? Porque continua praticando ou escolhendo como velha criatura. Como acha, como pensa. Quando é que isso vai mudar? Quando eu enxergar que eu não posso escolher pela minha carne. Falar sobre a carne, Paulo em Gálatas, capítulo 5, você pode ir lá? Eu não coloquei aqui, porque depois nós vamos conversar mais adiante, mas só um detalhe interessante. Ele diz lá assim no capítulo 5, no verso 16. E Paulo está dando um conselho, obviamente, gente, é o Espírito Santo para nós. Alinha, olha só, ande no Espírito. Como é que é andar no Espírito? Andar no Espírito, gente, é de acordo com a verdade. É você prosseguir, você caminhar, tendo a verdade como teu conselho. Diga aleluia. Será que a verdade na prática? É uma pergunta que eu faço, porque a gente conversa e vê e analisa e fala, cara, mas olha só, de repente você está enfrentando isso aqui, porque olha, você está procedendo dessa forma, está errado, com base na verdade. Então, em vez de nós caminharmos para frente, nós estamos caminhando para trás. E Paulo diz assim, então, ele diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfaça, Elinho, a concupiscência, o desejo, que por trás desse desejo tem uma malignidade da nossa carne, que é prejuízo para nós. Deixa eu te mostrar algo legal que eu falei no encontro passado, mas é uma passagem tão simples, de uma maneira tão legal de Deus mostrar para mim os resultados. Veja muito bem aqui em Jeremias capítulo 7, você pode ir lá? Jeremias capítulo 7, o mesmo conselho era dado para o povo no passado, continua o de hoje. Bom, nós temos hoje toda a possibilidade, como novas criaturas, de vivermos a realidade da verdade, para vencermos. Porque é isso que consuma a nossa vitória. Ok? Nós estamos aprendendo isso. Então, Jeremias capítulo 7, até com base como o pastor Rafa falou, olha o que está escrito no verso 23. Deus dizendo para o seu povo, dai ouvidos à minha voz. E obviamente já está implícito nós respondermos a ele, como atitude, como comportamento naquilo que a gente enfrenta. Gente, olha aqui nos meus olhos, vou tirar os óculos. O cabelo está doido mesmo, mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Como aumenta o número de pessoas com problemas em relação aos outros dentro da igreja? Guardando mágoas, ressentimento, ficando amargurado, ofendido. Está só aumentando, tem alguma coisa errada. Não, mas é miserável ele é isso, ele fez aquilo. Então a gente já começa a levantar toda a justificativa do mundo para guardar mágoas e ressentimentos. Isso não faz parte mais da natureza da nova criatura. Porque Deus deu um comando para que nós perdoássemos hoje, amanhã, depois de amanhã, no outro dia, no outro... Não pode ser, não é assim não, pastor. Primeira vez. Só uma, duas, sei lá.
Mas a gente pega as razões pelas quais nós não devemos perdoar. Mas Deus não está me pedindo para me apresentar para Ele razões porque eu não posso perdoar. Eu sei que não tem amém, nem vai voltar domingo que vem. Você volta domingo que vem? Hoje eu vou pegar, porque eu estou falando sobre escolhas, cara. A escolha está quebrando a nossa vida. Aí os problemas familiares estão aumentando. Não deveria, mas está aumentando. Por quê? Porque ninguém abre mão. Eu ainda estou naquela que vou encontrar alguém que me faça feliz. Ontem eu fiz o casamento do Tarcísio. Comentei isso nos 3 encontros aqui, eu vou comentar. Muito legal. Tarcísio e a Verônica. Foi muito bem, eles fizeram um voto, né? A Verônica falou para ele, aí o Tarcísio pegou o microfone e tal. É muito bacana aquele menino, né? Quem conhece o Tarcísio aí? Todo mundo sabe. Pouca gente, né? Mas está aqui na nossa igreja. Estava eu e a Deise fazendo um casamento. Daqui a pouco ele pega o microfone, gente, e fala assim, ó. Eu escolhi fazer você feliz até o final dos meus dias. Ah, gostou, tá vendo? Você vê que não foi voz masculina, feminina, né? Ah, eu quero encontrar um desse, pastor. Ah, meu Deus. Manda um Tarcísio para mim. Não pode tirar da Verônica, não é isso não. Não é assim não. É um outro Tarcísio. Ah, entendi. Quem está fazendo essa escolha, cara? Ninguém. Hoje o sistema é assim. O que eu vou ganhar com isso? O que é bom para mim aí? Não, se não for bom para mim, não quero não. É mesmo. É isso aí. Esse é o sistema do mundo, prejuízo, falido, quebrado, desassociando pessoas, dividindo, casamento acabando. E aí, a gente vai entrar nisso? Então, eu estou com a vontade de quebrar o sujeito. É só vontade, dá e passa. Porque é o seguinte, eu posso sentir o que for, cara, mas eu tenho que escolher o certo. Porque a nossa jornada não é uma jornada de desejo, é uma jornada de fazer o certo. Tanto é que veja o próximo verso. E não nos cansemos de fazer o bem. Eu ainda vou lá para Jeremias, aguenta aí, hein? E não nos cansemos de fazer o bem. Tem versões que diz assim, e não nos cansemos de fazer o certo. O certo é como Deus mostra. Não é na minha maneira de pensar. Não é o que eu acredito que seja certo. É o que Deus tem a dizer. Você sabe como é que Deus tem a dizer a respeito de relacionamento? Ele vai te pedir sempre, querendo, a gente gostando disso ou não, a nossa carne, Ele vai te pedir para eu e você, nós perdoarmos sempre. Ah, mas não pode ser e tal, você não sabe o que aconteceu comigo. Mas Deus não está perguntando sobre isso, gente. Bom, mas esse estilo de viver vence. Pensei que fosse sentar no pudim. Não. Vitória não vem do nada. Vitória vem da escolha certa. Não nos cansemos. Diga, cansemos. A nossa carne não gosta. Mas nós vamos continuar fazendo a escolha certa. Vamos fazer o que é certo. Porque no devido tempo nós vamos o quê? Colher. Olha lá. Porque no tempo certo faremos a colheita. Se não, desistirmos. É um sistema. Não tem opção. Não tem mais, entretanto. Não tenho justificativas para apresentar para não viver assim. Eu sou uma nova criatura. Morreu o sistema antigo de viver. Morreu, igreja. Morreu. Morreu o sistema da carnalidade governando. Paulo falou, você luta agora, Elinho, contra a sua carne, para você não satisfazer o desejo dela. A gente está vivendo isso, gente, um mundo cada vez mais de sensações. As pessoas querem viver sensações boas, o que em si não está errado. Mas hoje a pessoa, ela quer muito, mas ela devia viver um pouquinho mais e equilibrar esse outro lado da história, ou esse lado dessa jornada, chamada eu preciso. Mas eu quero viver ou eu quero. Não, mas eu preciso. Não, preciso, deixa para lá, eu quero. Não dá certo, não dá para andar nessa jornada. Essa não é a jornada verdadeira. A gente vê por inúmeros exemplos aqui de homens que foram vencedores, cumpriram um propósito. Eles não viveram o eu quero, eles se entregaram aquilo que é necessário, é preciso.
A minha carne, ela está me iludindo o tempo todo. Ela está me tirando da rota verdadeira de viver que me abençoa. E abençoa outros, diga aleluia. O inferno trabalha com você todo dia para acabar com a tua casa. Saiba disso, eu estou te dizendo. Todo dia ele trabalha para colocar algo, para dividir a tua casa. E a gente vai lá tirando vários raciocínios e conclusões. É verdade mesmo. Não aguento mais, eu tenho razão, fulano e tal não tem, então é melhor acabar, aquilo outro e tal. É só fazer a escolha errada. Mas é um processo. Vamos lá voltar a Jeremias. Então, voltando no verso 23. Rapaz, hoje é uma manhã sem amém. Dai ouvidos à minha voz, disse Deus, Jeremias 7. Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Agora veja, Deus está falando assim, andai em todo o caminho que eu te ordeno. Eu já aprendi isso, que o caminho que Deus ordena é bênção pura. Agora, se a minha carne gosta, é outra coisa. Oh, gostei do glória a Deus ali, suave, mas bom. Caminho que Deus aponta, me abençoa, mas se a minha carne gosta, é outra coisa. É isso mesmo. Nós temos que aprender a matar a carne. Esse é o meu combate. Eu não luto contra o diabo, mas as inclinações da minha carne que irão me prejudicar, e depois eu vou falar de algumas portas, você tem que matar ela. Porque senão ela te mata. Vou tirar o óculos. Ela te mata. Então veja, Deus falou assim, Kelinho, eu quero que você ande no meu caminho para que você vá bem. Saiu da boca de Deus. Ele não deu opções, ele disse, esse aqui é o meu caminho, o meu sistema de viver. Você vive esse sistema, você vai muito bem, obrigado. Você completa a tua carreira, você é mais do que vencedor, você vai vendo a minha bênção, você vai só vendo o resultado da tua escolha certa. Vai muito bem, obrigado. Ninguém vai sozinho para o muito bem, obrigado. Você leva todo mundo, tua família, teus amigos. É tudo assim mesmo. Eu vou sendo derrotado nas minhas escolhas, eu vou levando outros nessa derrota, porque as consequências elas esparramam, cara. E em família principalmente. Se eu como pai, eu tomo decisões erradas, faço escolhas baseadas na minha carne, todo mundo sai no prejuízo. Não sou todo mundo. E assim vai. Então a igreja... até chegou esse momento que Deus falou, não dá mais, cara, vocês estão andando no prejuízo. Porque, ok, vocês são novas criaturas vivendo como velhas, não vai funcionar. E veja só, mas vocês não deram ouvidos, então vocês não me atenderam. Porém vocês andaram, olha como Deus colocou, nos seus próprios conselhos. Porque a carne tem o seu conselho. Ela levanta para me dizer, eu não posso perdoar por causa disso, disso e daquilo outro. Esse é o conselho da carne. Não vou fazer isso, porque eu quero isso, vai ser da minha maneira, como eu quero, é assim, determinei e tal. Isso é o conselho da carne. É o conselho humano. Mas será que eu não estou entendendo que esse caminho vai me quebrar? Porque, gente, olha o mundo é o resultado desse tipo de conselho. Eu estou querendo levar isso para a minha própria vida. Então, olha como Deus colocou, vocês estão andando nos seus próprios conselhos, na dureza de um coração, ou seja, num coração que não me responde. Então você, grifa a última parte aí, por favor. Vocês estão andando para trás e não para frente. E aí a gente vê uma igreja que já deveria estar andando para frente e andando para trás, as coisas estão ficando pior. Já estão pensando tão errado a respeito da igreja que já estão até largando, abandonando. Esse negócio de igreja não dá certo não. Ninguém está entendendo o que eu estou falando aí, nessa manhã? Baita de um prejuízo, baita debaixo de um conselho que não consegue nem enxergar que está debaixo do seu próprio conselho. Não funciona. É assim mesmo, pastor, mas lendo isso aí dá até cansaço só de ler. Não, o que está cansando a gente de ler isso aí é a nossa carne. E ela fica dizendo para mim que não dá para viver desse sistema. Mas nós vamos viver o sistema do reino, é o Espírito quem escolhe. Sou eu e você como novas criaturas que escolhemos o certo. Não é o que eu quero, é o que eu preciso. Guarda essa frase. Vai te ajudar muito.
Então veja, Efésios capítulo 4, no verso 27, esse é só um pedaço, mas tem um contexto para Paulo dizer isso. Não dê ali lugar ao diabo. Obviamente eu entendo por que ele está dizendo isso para mim como para você. Porque nós somos novas criaturas, nós vencemos. Eu tenho agora uma nova natureza que é vencedora. O diabo é derrotado na minha vida. Mas agora sou eu que abro portas para que ele entre. Sou eu agora que dou a legalidade ou não de dar espaço, lugar para ele. E tudo isso começa aqui, ó, na minha cabeça. Quando o inferno dirige a vida de um ser humano, o diabo ele dirige a vida do ser humano, ele começa na cabeça, ele vai introduzindo uma maneira carnal de pensar que vai detonar a vida dele. É muito legal na minha jornada cristã, quando eu comecei, tinha uma pessoa muito importante, da qual eu lembro o nome dele até hoje, chamado René. Eu vivia perguntando a ele, que eu tinha muita fome, sede. René, fala isso para mim, aquilo outro e tal. Um dia ele chegou para mim e falou assim: Aline, deixa eu te falar uma coisa. Esse livro, ele não é uma informação sobre Deus que você tem que aprender. Ele é um estilo de você viver. Deus, ele nunca se apresenta como algo para te dizer. Ele se apresenta para algo para ser vivido, ele mesmo. Porque se eu não vivê-lo, eu não vou ver os resultados. Então é uma ilusão, isso fica, gente, uma distância tão grande. Na prática é isso, é uma igreja que é nova criatura, com um potencial tremendo de viver e vencer em família, em trabalho, em saúde, em qualquer área da vida. Mas não põe em prática a verdade. Porque continua fazendo as suas escolhas naturais, carnais, todo dia. Aumenta o problema familiar, aumenta as discussões e brigas entre casais dentro da igreja Novas Criaturas. Você aprova, estão vivendo no orgulho, na soberba. Sabia, para viver o estilo de Deus, a gente tem que se humilhar. Não gostei, não volto domingo que vem. Não tem problema, cara. Porque o estilo vencedor é esse. Pergunta se a minha carne gosta de se humilhar. Não. Mas tem que se humilhar. Você vê, Jesus foi o exemplo em tudo, na sua prática e comportamento, para nos ensinar. E aí Paulo diz assim, em Efésios capítulo 5, verso 1. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Como é que eu imito a Deus se eu continuo a viver a antiga maneira de pensar ou de fazer? Enquanto a igreja não virar essa página simples de aprender a viver perdoando uns aos outros, ela nem vai chegar onde Deus tem preparado. Para começar, porque esse é o sistema que Deus mais põe crédito, que ele olha, ele dá um negócio nele, vendo as pessoas se quebrarem. Ainda mais seus filhos. Não tem condição, gente, não tem. O pastor não tem uma mensagem mais alegre. Essa mensagem ela é muito alegre. Ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Então quer dizer que eu posso dar lugar ao diabo e ele está me controlando. Exatamente, se eu dou oportunidade a ele, ele vai me dominar. Mas é o contrário. Já que eu toquei nesse assunto, eu vou voltar a lembrar. Talvez você já saiba, mas olha como é importante isso. O apóstolo Paulo tinha consciência. Ele dizia coisas tipo assim: eu esmurro o meu próprio corpo. Ele estava falando, eu não permito que a minha carnalidade me governe. Ok? Que todos nós vamos ter que lidar com essa parte humana da carnal que Paulo disse até o final, não tem jeito. Só agora quem está dominando isso? Sou eu que estou botando no nosso pé e dizendo, velho homem, você morreu todo dia. Por isso Paulo disse, não sou eu quem vivo, mas o quê? Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé. É uma escolha, é um sistema. E aí a gente vai vendo as coisas mudarem. Mas é um sistema que eu tenho que escolher, não posso dar essa oportunidade. Então, veja, escolhas, comportamentos, como novas criaturas, definem se nós estamos no exercício de um domínio em Cristo Jesus, sobre o que vivemos, ou se nós estamos dominados pelo diabo. O que define é justamente o meu comportamento, prática. Eu sei, já foi me dada uma natureza que eu posso fechar as portas. Então o inferno não tem nada na minha vida
a não ser que eu dê a ele espaço. Não é maravilhoso isso, gente? Diga aleluia. Porque antes, eu e você éramos escravos das trevas, por natureza. Qual era o padrão de nós vivermos antes de Deus? Antes de uma nova criatura? Padrão carnal de viver como o mundo vive e é destruído. Em todas as áreas. Legal, cara. Então eu tenho que resolver isso de forma... Então veja, comportamentos, escolhas, vamos definir. Se eu estou dominando ou não. O apóstolo Paulo escreve isso, gente. A nova criatura no controle. É muito legal, porque o capítulo 4, 5, início do 6, ele fala nova criatura em controle. De que maneira? De várias formas que nós vamos ver. Numa vivência. Então, vivendo, para eu terminar aqui nessa manhã, vivendo a nova criatura, você já está exercendo domínio. Então, beleza, eu não preciso nem dizer assim, estou no domínio. Não, eu vivo a verdade. Então, quando eu e você perdoamos, você já está dominando. Então vamos a 2 Coríntios capítulo 2. Eu acho que foi na escola que eu falei recentemente, na quinta-feira aqui, eu estava falando sobre os sofrimentos necessários. Mas 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, Paulo dá uma declaração muito legal, porque antes ele está falando lá com os irmãos, gente, olha só, o que vocês estão aí de acordo? Nós estamos de acordo em perdoar fulano de tal. Beleza, eu vou junto com vocês, eu perdoo. Mas Paulo, ele já sabia, ele estava vendo, ele sabe qual é o padrão certo de nós vivermos para vencer. Tanto é que ele dá esse tipo de declaração. Você já abriu? 2 Coríntios 2, verso 11. Para que Satanás não alcance o quê? É como se eu estivesse dizendo assim, é para que eu não dê porta para ele aberta. Para que eu não abra a porta para ele me dominar. E diz assim, não, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque eu não ignoro o seu desígnio é me destruir. A sua intenção é acabar comigo. Toda vez que eu guardo ofensas e mágoas, eu estou me destruindo. Até o meu corpo sofre. Abro portas, por exemplo, para enfermidades, mas nem sei que abrir portas para enfermidade, porque eu estou no direito de não perdoar. Eu tenho razão para não perdoar. Veja só que engano, cara. Meu Deus. Aí Paulo falou assim, eu vou junto com vocês, para que o diabo não alcance vantagem. Porque a gente não ignora qual é o seu desígnio. Ele quer me quebrar. Mas ele vai ter que te engolir até o final. Como o propósito de Deus sobre a face da terra, porque... eu sou uma nova criatura e escolhi viver a verdade. Ninguém aqui é perfeito, mas nós de contínuo vamos vivendo a verdade. Você tem que ter experiências de perdão mesmo. Tem que ter experiência em várias áreas, para nós exercermos o que a verdade nos pede. Ih, rapaz, isso vai fortalecer você. A gente começa a ver vitória. Aí não tem como o inferno chegar para mim ali, você tem que guardar mágoas. Cara, sai para lá que eu sei qual é o sistema de Deus. Eu vou manter um coração livre até o final, feliz da vida. Olha só. Esse tempo que a gente está vivendo vai piorar, porque as pessoas estão piores em termos de ofensa, cara. De ódio. Olha o ódio que está no nosso país, politicamente falando, de uma guerra de um contra o outro. Cara, isso é ridículo. E aí você está caindo nessa pilha? Esquece esse assunto. Ora pelo país e mantenha o teu coração livre, pô. E daqui a pouco tá brigando com os irmãos porque acredita que um é melhor que o outro. São partidos humanos. Nós cremos no poder do alto, na oração que nós fazemos, que quem governa é aquele que está sentado no trono. Olha aí a igreja caindo na cilada e todo mundo. Você vê? E o Espírito Santo está dentro de você e de mim. Vamos ser guiados pela verdade na nossa escolha, e nós vamos dominar sempre. Sempre. Então, vivendo a nova criatura, você já está no exercício do domínio em Cristo Jesus.
Eu quero continuar, que eu vou entrar um pouco mais fundo, hein? Se tiver coragem, fala pro teu irmão, se tiver coragem, vem no próximo domingo. Mas se não tiver, pode ficar em casa assistindo na internet. Hoje todos não tinham uma mensagem mais doce. Essa é muito doce. Não, ela é verdadeira. Ela nos abençoa. Pensa que eu vou pregar algo para você não andar em vitória, cara? Vou esconder a verdade de você? Olha para mim. Então eu quero te falar de algumas áreas bem interessantes. Tem alguns exemplos interessantes, né? Quero falar um pouquinho sobre a atração que a carne ela faz, nos levando para uma cobiça, uma avareza de coisas, cara. Pode destruir a gente para sempre. Porque é bíblico, está aqui. Tá legal? Vamos ficar de pé, aleluia. Vocês orem por mim essa semana. Aleluia. Mas a saúde mesmo está no nosso espírito, né, gente? A carne para nada adianta. Jesus falou isso. As minhas palavras são espírito e são vida. Nos abençoam, nos direcionam e nos levam para o caminho onde nós temos que chegar no propósito dele. Portanto, essas são as escolhas que nós temos que fazer. Escolhas que nós pagamos um preço, obviamente. Mas que preço é esse que Jesus pagou, tão maravilhoso, que trouxe vida para a humanidade, hein? Ele escolheu um preço. Põe a tua mão no teu coração. Pai, no nome de Jesus, nessa manhã, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos, pelo poder vivo da tua palavra, inabalável, sentado num trono de eternidade a eternidade. Como tu disseste muito bem, uma proposta de direção para que vá bem, Senhor, para que a gente seja construído, edificado, que outros sejam edificados, construídos também pelas nossas escolhas e decisões. E assim nós vamos caminhando até o final, ajudando outras pessoas. Pai, nós não estamos aqui para escolher o caminho que a gente vai andar para trás de forma alguma, porque já somos novas criaturas. Nós já temos o selo da natureza vencedora. Portanto, nós vamos consumar, Pai, na prática, fazendo as escolhas que precisam ser feitas, não as escolhas que nós queremos, mas as escolhas que precisam ser feitas. Pai, abençoa as famílias dessa igreja, nesse domingo maravilhoso, os nossos filhos que também estão aprendendo da Tua Palavra, e que nós tenhamos uma semana abençoada em Tua presença. Eu abençoo, Pai, a nossa casa, a casa de todos que estão aqui. Obrigado pelos pais que vieram aqui, entendendo a importância de consagrarem os seus filhos, Pai, de entregarem eles a Ti, porque a Tua proposta ela é maravilhosa. No nome de Jesus, Pai, dá um domingo abençoado para a Tua igreja. E todos digam glória a Deus. Amém, igreja? Então, legal. Cumprimente aí quem não veio com você, os nossos visitantes. Seria legal aí do outro lado lá, ó.